Oi, gente, eu sou a Maiara, bem-vindo de volta ao Maia and Stuff. Se você já esteve aqui antes, se não, bem-vindo. Bom, no meu primeiro vídeo, se você não assistiu ainda, volta lá assistir, depois de assistir esse, eu contei a minha história com endometriose, como que eu descobri que eu tenho endometriose, toda a jornada que me levou até o diagnóstico, foram anos. Foi depois da minha segunda cirurgia que esse diagnóstico veio. E, enfim, toda uma história que não vou me estender, já contei lá. Nesse vídeo, eu queria trazer, acho que uma parte 2 e algo um pouco mais prático de coisas que me ajudam a lidar com a endometriose, no sentido de diminuir a dor, no sentido de lidar com as cólicas, lidar com a menstruação, né? Teve um período da minha vida que eu realmente ficava completamente apavorada todo mês antes da minha menstruação, porque como conto nesse vídeo anterior, eu cheguei num estado, mais especificamente ano passado, da inflamação da endometriose, em que eu vivia um estado de dor e de inchaço constante, e daí quando, na época do meu ciclo menstrual, isso se tornava incapacitante, era assim, muito difícil as dores e enfim, né? Sei que muitas mulheres lidam com isso, cada vez mais tenho visto mais pessoas falando sobre isso e fico feliz de isso da condição tá ganhando visibilidade, mais pessoas tá falando sobre isso, porque para mim é uma coisa recente. Esse diagnóstico para mim veio ano passado, então em 2025, depois da minha segunda cirurgia, e agora eu sinto que tô bem, tô sem dor agora, assim, depois de anos aí tentando entender esse diagnóstico, tentando lidar com as dores, tentando descobrir formas de não sentir tanta dor. E eu finalmente sinto que estou num lugar agora onde eu estou experienciando um alívio maior. De fato, como já contei, no ano passado, enquanto eu me preparava para a minha segunda cirurgia da endometriose, eu estava tomando um remédio que é bem comum para pessoas que têm endometriose, e o que esse remédio faz, basicamente, ele induz o seu corpo a um estado de menopausa. Então, de maio a dezembro, eu fiquei nesse estado de menopausa, o que significa que não tive menstruação, o que foi um alívio considerando o histórico anterior, um período de um ano assim, onde de fato estava muito inchada, estava com cistos no meu ovário esquerdo, o direito, no caso, eu já perdi na minha primeira cirurgia por conta de cisto muito grande, e foi por isso que quando o cisto voltou do lado esquerdo ano passado, eu no processo de me esforçar muito para evitar a cirurgia e investigar formas de lidar com o meu corpo, foi onde descobri de fato que é endometriose, comecei a ganhar mais clareza da minha condição, indo em tantos médicos diferentes, aprendendo a cuidar do meu corpo, entendendo da condição. Endometriose é uma doença inflamatória, uma doença crônica, né? O que significa que quando a gente faz cirurgia, a gente não se livra da doença. A endometriose é uma condição que quem tem vai ter que lidar para o resto da vida, porque o nosso corpo reage de uma determinada forma ao nosso ciclo menstrual, né? E enfim, e hoje quanto mais entendo sobre a condição, mais entendo que é algo que afeta o corpo inteiro. As células de dentro do endométrio, de dentro do útero, no corpo de quem tem endometriose, essas células elas viajam por dentro do corpo e se alojam em diferentes órgãos. Então, quando a gente menstrua, esses pontos de inflamação da doença em outras partes do nosso corpo sangram também. De novo, não sou profissional da saúde, sou jornalista, mas lido com endometriose, então tudo que eu apresento aqui é de acordo com o meu conhecimento e com a intenção de ajudar outras pessoas a lidar também com a condição outras pessoas que têm, porque isso tem me ajudado muito na minha jornada. Ouvir de outras pessoas que também lidam ou que entendem sobre, e é essa a minha intenção. Então, se eu falar algo que tá errado, por favor, me corrija nos comentários.
sempre aberta a feedback, com respeito, por favor. Enfim, voltando. A endometriose, então, essa condição que tem a ver com a inflamação do corpo. Então, nessa minha jornada de descobrir formas de lidar com a doença, muito tem a ver com descobrir formas de viver uma vida menos inflamatória. Em outro dos meus vídeos anteriores também, volta lá e assiste, eu conto na época que eu estava trabalhando como produtora de TV aqui no Texas, que foi o período de 2019 a 2024. Eu vivia uma vida que hoje eu diria que completamente inflamatória, e isso vou explicar. Então, coisas do tipo, eu passava a noite em claro, trabalhava normalmente, trabalhei em diferentes horários, mas no geral o horário que eu mais trabalhei era da 1h30 da tarde às 10h30 da noite. Então eu dormia durante a manhã, trabalhava à tarde e à noite, e durante a madrugada era o meu momento, né? O momento que eu tirava para mim, para assistir minhas coisas, para fazer uma comida que eu queria, enfim, passar tempo com a minha cachorra. E vivi essa vida ali, foram, né, 5 anos. Então, vivendo uma rotina meio maluca por conta da rotina da TV. Quem trabalha com TV vai entender. O que eu gostava muito, mas de fato, assim, chegou num ponto em que as coisas estavam insustentáveis e a minha saúde tinha muito a ver com isso, tanto a minha saúde física como a minha saúde mental. Como eu disse, essas dores da inflamação da endometriose, que é uma dor no meu corpo, experiencio no ventre todo. Se eu tô muito inflamada, essa dor ela desce para minha perna. No começo, antes de descobrir que era endometriose, coisas que me foram diagnósticos que foram me apresentados primeiro, que eu estava investigando, eram coisas do tipo pedra no rim, inflamação do nervo ciático, porque eu experienciava essas dores nesses locais, e foi uma jornada aí de anos. A minha primeira cirurgia, a cirurgia na qual eu perdi o ovário direito, ela aconteceu em 2021, não recebi o diagnóstico da endometriose, e essa daí é a segunda cirurgia que aconteceu em 2025, que foi quando eu recebi esse diagnóstico confirmado. Hoje, sabendo que é uma condição que me afeta a minha vida toda, né? Todo o meu histórico desde a minha primeira menstruação, como conto no outro vídeo. Hoje eu tenho a clareza do que as cólicas, ou um fluxo intenso, ou todos os sintomas psicológicos relacionados à TPM, muito intensos também. E a relação de tudo isso com a endometriose, mas como eu disse, foram anos até ter essa clareza, chegar a esse diagnóstico, e sabendo que tantas outras mulheres são impactadas com isso, quero compartilhar. Trouxe aqui então 6 coisas que me ajudam a lidar com a endometriose. Mais especificamente, essas 6 coisas seriam 6 mudanças de vida que eu tenho conseguido, trabalhado para implementar nesse último ano, e agora sinto que estou sentindo os efeitos, começando a sentir os benefícios dessas mudanças. Quero deixar claro que a minha intenção não é ser coach ou guru fitness ou de wellness, nada disso. Tô longe da perfeição em todas essas mudanças que eu tô fazendo, mas mesmo longe da perfeição, mesmo parecendo pouca coisa, essas mudanças têm feito uma grande diferença, considerando que elas seguem um cenário um tanto desregrado que eu vivia lá atrás, então nessa época trabalhando como produtora, coisas que eu fazia, que eu tenho trabalhado para mudar. Ficar acordada a noite inteira, que na verdade é algo que sempre gostei de fazer desde pequena, a minha vida toda sempre funcionei mais à noite, mas hoje entendendo melhor sobre ciclo circadiano, os impactos que isso tem na nossa produção de hormônios, a relação dos ovários com a produção de hormônios, enfim, coisas que a gente vai aprendendo, que eu estou aprendendo, ainda consigo aprendendo, que me fazem entender como, por exemplo, ficar acordada a noite toda era um grande ato contra a minha saúde, né? Que mais? Bebendo álcool todos os dias, que quero apontar aqui, deixar claro que tenho uma questão com adicção. Então, quando eu falar de álcool, é de uma perspectiva de alguém que tem uma questão com substâncias. Se você quer saber mais a fundo, ouvir disso, já tem
um vídeo, tem na verdade 4 vídeos de 1 hora eu falando sobre isso no meu Instagram. Quero voltar aqui e fazer um update, uma parte 2 daquele vídeo, porque na época eu ainda estava sendo medicada para bipolaridade e eu falo naquele vídeo sobre o meu diagnóstico e como eu disse hoje, esse diagnóstico por anos foi uma investigação entre bipolaridade, transtorno de personalidade borderline e, enfim, outras coisas. E hoje esse diagnóstico ele tá fechado em transtorno de personalidade borderline. Sigo em tratamento, tomando medicação, fazendo terapia, hoje muito mais focado num diagnóstico mais claro. Mas isso para dizer que desde essa última vez que eu voltei a tomar a minha medicação, depois de uma pausa, então quando eu fiz aquele vídeo, aí teve uma pausa porque eu me mudei de cidade, de Amarillo aqui para Dallas. Também já contei essa história em outro vídeo, vai lá assistir. Enfim, tive uma pausa onde eu parei de tomar a medicação porque troquei de médico e agora estou de novo tomando. E desde que eu voltei a tomar essa medicação, que foi em março, eu não bebi mais. E pela primeira vez na minha vida, isso acontece. Pela primeira vez na minha vida, eu estou de fato fazendo o certo enquanto se toma medicação psiquiátrica, que é não beber. O que pode parecer, como eu disse, se você não tem um problema com substâncias, se a adicção não é uma questão para você, pode parecer loucura ou exagero, mas para mim sempre foi. Eu comecei a beber álcool aos 14 anos e nunca mais parei até no ano passado, que foi quando eu comecei a tirar de fato o álcool na minha vida e fazer esse processo, o que teve tudo a ver com essa questão da endometriose, porque a partir do momento que eu comecei a entender o que era a endometriose, entender então que a cirurgia ela não é uma cura, né? Que a cirurgia, e como eu já era minha segunda cirurgia, eu sabia muito bem que a cirurgia não é uma cura, porque lá em 2022 eu estava com cistos nos ovários, fui para a cirurgia, esses cistos foram retirados junto com o meu ovário direito e eu segui a vida normal, sem fazer nenhuma mudança de vida, bebendo todo dia, comendo muito açúcar, era vegetariana na época e na correria do trabalho, cozinhando pouco, então comendo poucos vegetais, pouca comida de verdade, muita coisa processada, muito carboidrato, sem me exercitar, muito sedentária, e daí isso resultou nos cistos que voltaram do lado esquerdo no meu o único ovário que me tinha restado. Então, por isso, fiquei com muito medo de já ir para cirurgia logo que descobri esses cistos, que foi isso tudo começou a acontecer em março do ano passado, 2025, e foi ali então que eu decidi de antes, enquanto eu encontrava o médico certo para fazer a cirurgia, eu que comecei a cuidar do meu corpo, então queria encontrar outras rotas para tentar salvar o meu ovário esquerdo, né? A principal intenção era essa. Eu ainda não sou mãe, tenho vontade de ser e não queria perder, né, o meu ovário esquerdo já assim, tenho 33 anos, o que deu tudo certo, ainda tenho o meu ovário. Então, se você quer saber essa história inteira, volta lá. Mas tudo isso para dizer que então a cirurgia ela foi em novembro de 2025. Então, entre março, que foi quando eu descobri que eu estava com esse cisto grande, e mais alguns outros de volta do lado esquerdo, foi quando eu comecei então fazer tudo que eu podia fazer para ajudar o meu corpo. Essa era a minha principal intenção. Então, mudar a minha alimentação, parar de beber, tem tudo a ver com isso, né? O álcool é completamente inflamatório. Não vou me estender aqui nos malefícios do álcool para a saúde, porque eu acho que o que não falta é vídeo na internet, ainda mais aqui no YouTube falando sobre isso. Vou deixar uma lista de vídeos aqui na descrição de médicos, de profissionais de saúde mental, diferentes pessoas que têm me ajudado também. Essa jornada de parar de beber não foi fácil. Eu diria que de todas as mudanças que eu vou citar aqui, foi a mais difícil, com certeza. O álcool era muito presente na minha vida. Como eu disse, eu desenvolvi o hábito de beber todos os dias ali nos meus últimos anos trabalhando como produtora. Era um hábito assim, chegar do trabalho, abrir uma garrafa de vinho e enquanto eu cozinhava e
comia minha janta, uma taça de vinho, logo se torna 2 e logo se tornou a garrafa, e daí logo eu estava bebendo vodka ou uísque no meio de semana, só enquanto eu cozinhava janta, e se tornou uma coisa bem séria, como eu disse, considerando todo o meu contexto com abuso de substância, não tem espaço. Além disso, outro dos meus diagnósticos, como eu já falei aqui, é o transtorno de personalidade borderline, o que significa muitas coisas. Vou voltar aqui para falar só disso em específico, mas uma das coisas que isso significa é que lido com muita depressão e ansiedade no meu dia a dia. Oscilo muito entre depressão e ansiedade no meu dia a dia por uma dificuldade de lidar com as minhas emoções. Então, assim, também, né, álcool e depressão, o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central, então, assim, eu entendi que consumir o álcool era um ato completamente contrário com lidar com a minha depressão, com a minha endometriose, mas como eu disse, foi um caminho longo. Então, foi em maio do ano passado, de 2025, quando eu consegui pela primeira vez ficar sem beber mesmo. Acho que, como eu disse, desde a primeira vez, desde lá dos 14 anos. E desde a minha jornada tomando remédio psiquiátrico, ela começou ali com 18, e mesmo assim eu sempre misturei a medicação com álcool, com exceção dessa vez agora. Por isso quero deixar registrado aqui, porque é o certo de se fazer, né? O álcool, além de tudo, interage diretamente com a medicação. Então, para ter os efeitos da medicação propriamente, não beber é algo fundamental e algo que, como eu disse, só agora com 33 anos estou fazendo de fato. Então, março do ano passado foi a primeira vez que parei de beber completamente e fiquei até setembro, esse período abstinente do álcool completamente. Em setembro, eu tinha feito a decisão, então, que eu ia beber uma vez por mês, porque até aí eu ainda tinha muito condicionado para mim, estava muito relacionado na minha mente, consumir álcool com aproveitar a vida. Então, eu achava que se eu me desse essa oportunidade uma vez por mês, isso era algo bom que eu estaria fazendo para mim, uma recompensa que eu merecesse, a dicção, né, enfim. E daí o que aconteceu, então, ali de outubro do ano passado até março desse ano, eu uma vez por mês, eu escolhia um episódio ou um restaurante, né, começou lá com ir num restaurante com o meu marido e tomar uma taça de vinho. Essa taça de vinho, mesmo tendo ficado de maio a setembro sem consumir nada de álcool, a primeira coisa que eu consumi então foi uma taça de vinho e só. Foi no restaurante, a gente foi numa churrascaria brasileira e eu comi e bebi essa taça de vinho. E eu cheguei em casa e eu tive uma distensão abdominal horrível e fiquei dias de cama e com dor e com problemas de digestão, uma constipação seguida de diarreia, quem tem endometriose vai entender. E assim, eu não sei exatamente se foi pelo álcool ou não, mas imagino que não tenha contribuído, né? Porque fora o álcool, eu não consumi nada que eu não tivesse normalmente consumindo durante aqueles 3 meses. Aí, fora isso, então, os meses seguiram e eu segui nessa de uma vez por mês, uma festa aqui, uma comemoração ali. Eu abri essas exceções para o álcool e todos os meses, todas as vezes foi desastroso, assim. Uma única dose que fosse uma dose de vinho ou uma bebida de uísque, que eu costumava beber muito, já era o suficiente para eu me deixar muito deprimida, com o estômago muito ruim. Então, assim, de fato, passei a perceber que não valia a pena, né? Que de fato era algo que eu estava tirando da minha vida e que só estava me trazendo benefícios e que tentar reintroduzir isso, que fosse em momentos pequenos, não tinha benefício nenhum. Mas não foi fácil. Como eu disse, o álcool para mim estava muito atrelado não só a esses momentos de aproveitar a vida, mas como também, por exemplo, cozinhar. O simples ato de cozinhar, de fazer comida ali com uma taça de vinho
e então quebrar isso foi muito difícil. Então uma dica, algo que faço até hoje, são drinks sem álcool, ou tomar que seja uma Coca Zero, ou meu café gelado, uma água de coco, ou que seja a sua água na taça de vinho, assim você ainda se proporciona a sensação de segurar a taça, enfim, formas que eu tenho encontrado de lidar com isso. Agora eu tô num lugar muito mais confortável, como eu disse, por isso consigo vir aqui falar sobre isso. Mas tive que ficar um tempo também, né, sem sair, sem ir para bar, sem ir para festa. É um processo longo, um processo difícil. Muitas amizades acabam se perdendo no caminho, pessoas das quais você tem que se afastar. E eu falo disso de um lugar, eu já fui muito, né, por muitos anos, eu fui a pessoa da qual, com certeza, muita gente teve que se afastar por causa dos meus hábitos com substância. E é isso, né? É a vida, são momentos da vida diferente e eu tenho vivido esse processo, essa transição, mas assim, só tenho tido benefícios para o meu corpo, para minha saúde ao longo desse processo. Apesar de ser muito difícil viver os lutos das perdas das relações que acontecem no caminho. E então, como eu disse, desde março, a última vez que eu consumi álcool foi também uma só bebida, foi quando em março, na comemoração do meu aniversário, meu marido me levou para assistir o Lago dos Cisnes, o que assim foi uma das noites mais mágicas da minha vida, era um sonho desde criança assistir com a orquestra ao vivo. Enfim, foi maravilhoso, mas uma experiência que eu sinto que teria sido muito melhor se eu não tivesse consumido álcool, porque algo que eu sempre sinto que eu sempre experienciei de certa forma e que hoje eu entendo ser algo que faz parte do meu funcionamento borderline, mas é algo que de experienciar emoções boas e ruins da mesma forma, experienciar eventos positivos e negativos da minha vida com a mesma intensidade de emoção e muitas vezes com o mesmo tipo de emoção. Vou tentar explicar. Assistir o Lago dos Cisnes era um sonho para mim. Foi toda uma experiência muito intensa. Assistir ao vivo uma companhia profissional performar, então aqueles movimentos na sua mais alta expressão da possibilidade, a orquestra ao vivo, enfim, foi de fato um sonho que se tornou realidade. E quando acabou, eu lembro de entrar num estado assim, eu não queria que acabasse, de não querer ir embora, eu não queria levantar da cadeira, eu não queria que aquela sensação acabasse. E cheguei em casa e, assim, passei por um período um episódio de depressão bem intenso, assim. Acabei a noite, de fato, chorando no chão, por, enfim, processando tudo aquilo que tinha acontecido e eu, durante algo que é bem comum aqui no Texas, não sei como que as coisas estão no Brasil hoje, mas é bar aberto no teatro, então você vai assistir uma peça de teatro, um musical, um espetáculo de dança, e normalmente tem bar e você pode beber e comer algo enquanto você assiste o espetáculo dentro do teatro, o que algo para mim foi meio que uma barreira que eu quebrei, assim, eu sempre vi o teatro meio que com um lugar meio sagrado, né, esse lugar de cuidado, você não suja, e também por, né, sempre estar dançando, associar isso com uma experiência sóbria, que para mim ali não foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de dança bebendo, mas foi a última e também foi a última vez que eu bebi. Acho que o impacto emocional dessa noite em mim contribuiu muito. Além disso, isso, como falei, foi comemoração do meu aniversário, então o espetáculo foi uns dias antes do meu aniversário, e daí 19 de março foi o dia do meu aniversário, também o dia que eu voltei a tomar a medicação psiquiátrica com a nova médica aqui da cidade onde eu tô morando agora, e dali em diante não bebi mais, e assim, a minha vida tá muito melhor, posso dizer. Agora eu tô conseguindo sair de novo, tô conseguindo ir para um bar, para uma comemoração de um aniversário, comemorei, né, não só o meu aniversário, somente indo para um restaurante com meu marido, sem pedir uma taça de vinho, que para mim também foi uma experiência muito nova. Aniversário dele a gente também saiu, eu também sigo, enfim, sigo sem beber. A Copa do Mundo passou, né? E eu me dei conta de que foi, acho, desde a adolescência, então desde que tenho lembranças, talvez a primeira Copa em muitos anos que eu passei assistindo jogos
sem beber álcool. E foi uma experiência muito boa, assim, tudo. Ir pra show, vou pôr foto aqui, mas, por exemplo, para a comemoração do aniversário do meu marido, a gente foi num show de uma banda que a gente queria muito ver fazia muito tempo, algo que normalmente eu estaria bebendo. E dessa vez, naquele dia, não bebi, então pude, né, dirigir, pude ser a motorista do meu marido para ele poder aproveitar o aniversário dele. E eu, como disse agora, tô conseguindo me expor a essas situações sociais de forma tranquila. Ainda tomo meu energético, o meu café ou minha coca, ou enfim, né? Tô no processo, não tô falando de um lugar onde estou 100% sóbria e eu sei que isso é um lugar muito delicado. O que eu estou vivendo agora é redução de danos no contexto de uma pessoa com problemas de adicção que tem questões com substâncias, mas assim, o álcool não foi a primeira substância que eu parei na vida, então eu, né, tô nesse processo aí de parar substâncias há alguns anos agora, aprendendo a usar outras de forma mais controlada, tentando, enfim, tomando a medicação de forma certa. Antes eu nem via o álcool muito nesse lugar de droga, ou nada nesse lugar de droga, né? O álcool era meio que algo que a gente usava para tomar o resto, se faz sentido. Ou algo que eu tô bebendo aqui enquanto eu faço janta e sem pensar muito nos efeitos inflamatórios e corrosivos e devastadores que essa droga, o álcool, que também é uma droga, causa no nosso organismo. Então, assim, para mim foi um grande avanço. Consegui, não estou bebendo agora, sei que nada é para sempre, é sempre só por hoje, mas desde março estou gravando esse vídeo em julho, e é isso, não estou bebendo desde março e minha vida está muito melhor por conta disso. Falando agora, seguindo, vamos para a próxima mudança, que é parar de beber café no estômago vazio. Não parei de beber café, amo café, mas assim, como também é uma substância estimulante, né? E como eu disse, a minha relação com substâncias não é nada saudável num todo. A minha relação com o café também é algo que tem sido trabalhado, que eu tenho que prestar atenção, né? Qualquer substância que cause alguma mudança, alguma alteração no nosso humor, no nosso estado, que faça parte da minha vida, precisa ser eu preciso prestar muita atenção no meu consumo, porque isso pode facilmente sair do meu controle, como normalmente sai, e o café se inclui também nessas substâncias. Eu posso facilmente passar o dia bebendo café energético, alternando entre um e outro, como já fiz muito na vida, como fazia lá na época que eu era produtora, mas também hoje entendo os efeitos disso no meu organismo e tento controlar. Então, parei de tomar café? Não, mas eu não tomo mais café no meu estômago vazio. Então, né, café em jejum não mais, sempre faço a minha primeira refeição do dia e daí só depois que eu começo a beber café e assim, isso fez muita diferença mesmo no meu conforto, conforto na minha digestão, conforto no meu estômago, tanto no meu estômago, no intestino, assim, fez muita diferença mesmo. Vou fazer uma indicação tanto um livro quanto enfim, a autora do livro, no caso, que tem me ajudado a entender muito toda essa questão, e que também foi um post dela que me deu um insight, assim, na questão do café, que é a Jessie, do Revolução da Glicose, o livro, né, a Glucose Goddess, é o Instagram dela. É um livro que eu não li inteiro ainda, estou lendo ele. E sigo ela também no Instagram, onde ela é uma cientista e ela posta muito do conteúdo dela, é sobre formas de evitar picos de glicose, e, enfim, como consumir os alimentos certos na ordem certa. A Jessie, vou colocar o Instagram dela aqui, vou achar esse vídeo também que ela fala sobre o café e vou deixar linkado aqui na descrição, mas foi o vídeo que me ajudou a entender isso de melhor forma. Ela explica como se, claro que eu sei que o consumo de café, na medida certa, tem seus benefícios, mas, como qualquer outra substância, se abusado, né, nada em excesso faz bem. Então, o consumo de café tá ligado também a possíveis consequências que esse consumo indevido pode ter no nosso corpo.
e eu sempre consumi muita cafeína de forma exagerada e hoje isso eu consumo no geral mais café sem açúcar, café preto, ou ainda consumo também bebidas de cafeína, coca, zero, energético, enfim. Mas comparado, como eu disse, como era o que era no passado, melhorou muito. E antes eu acordava já bebendo café direto, bebia café no estômago vazio, mesmo sentindo desconforto, né? Sentia dor, sentia azia, dor de barriga, mesmo assim, tomava café no estômago vazio, tomava café o dia inteiro, ficava tomando café à noite. Hoje, de vez em quando, ainda fico tomando até mais tarde, mais do que deveria. Mas, assim, no geral, o meu consumo diminuiu e tomar esse cuidado de não tomar o café no estômago vazio tem feito muita diferença. Uma coisa, então, voltando lá no vídeo da Jessie, ela fala de períodos de jejum prolongados, mesma coisa, que jejuns prolongados podem ter muito benefícios para várias pessoas, especialmente uma pessoa saudável no geral, mas se você tem alguma condição inflamatória, por exemplo, pode ser que um jejum prolongado, assim como o consumo indevido de café, prejudique o seu corpo e te cause mais mal do que bem. Então, algo para se pensar, algo que me ajudou a. Eu acho que nesse processo, quando a gente tem né, pelo menos para mim, né? Nesse processo de fazer muitas mudanças de vida, é difícil mudar a alimentação. Outra coisa, que a minha próxima coisa da lista vai ser da alimentação, como já toquei brevemente antes, né? Tirar os carboidratos da base da minha alimentação e aumentar o meu consumo de proteína. Não só isso, o consumo de comida mesmo, né? Comida de verdade, comida que a gente cozinha, vegetais, legumes, sementes, cereais, enfim, comida mesmo. Lá atrás, trabalhando na correria, era muito fácil depender muito dos processados, de fast food, de, enfim, pacotinhos, né? Comida que em pacotinhos ou pão. Na minha época vegetariana, tinha dias que eu comia basicamente pão com maionese e macarrão. Enfim, hoje tendo uma refeição mais variada, então, né, fazendo todas essas mudanças, junto com melhorar o consumo de café, não consumir mais álcool, não é fácil. E pelo menos para mim, entender o porquê, entender a ciência, né, entender de fato o porquê tá fazendo isso me dá a motivação para fazer essas mudanças, né? Como falei, nada perfeito, ainda consumo açúcar, não como mais pão todos os dias, por exemplo, que para mim foi muito difícil de fazer. O consumo diário do glúten, né? Principalmente para mim, pão, primeira refeição do dia, para mim era um grande prazer, que não faço mais. Não consumo mais pão todo dia, consumo às vezes uma vez por semana, às vezes demora um pouco mais. Enfim, se tem pão, acabo consumindo um pouco mais durante aqueles dias, mas aí também tomando o cuidado de não comer na primeira refeição do dia. Enfim, ter esses cuidados de comer os alimentos na ordem correta para ter o menor impacto glicêmico no nosso corpo, lições que, de novo, várias recomendações, já falei aqui antes, né, da Sara, da Lu, que são, enfim, profissionais que têm me ajudado nessa jornada quando se trata da questão da parte da nutrição e entender o que o meu corpo precisa, o que é o apropriado para eu poder ajudar o meu corpo a responder melhor, levando a questão da endometriose em conta. A Jessie, inclusive, o livro Revolução da Glicose foi um material que chegou em mim por meio da Sara, e daí ela é mais uma indicação. O conteúdo dela realmente ajuda muito e ela fala muito disso. Se você tem interesse, aconselho a ir lá. Ela tem vários vídeos falando sobre álcool, sobre cafeína, sobre proteína e açúcar, picos de glicose e formas de lidar com isso. No próprio livro dela, né, ela tem toda uma questão também de saúde, uma questão ligada com um acidente que impactou a coluna dela, e também foi isso que levou ela a querer comer melhor, a entender o que, né, no momento em que ela é uma pessoa muito ativa, deixa de estar ativa por conta de um acidente que levou ela a se machucar, ela foi fundo nessa parte de formas de viver melhor, e daí que vem toda a pesquisa dela. Então, recomendação nesse ponto.
próximo ponto que anotei aqui dessas 6 dicas, das 6 coisas que me ajudam a lidar melhor com a endometriose, falar de novo da questão do sono, né. Falei no começo do vídeo como dormir cedo sempre foi muito difícil para mim, passar a noite em claro sempre foi algo que fiz a minha vida inteira, desde lá da adolescência, enfim, a vida toda, e depois quando o meu profissional, minha vida profissional se encaixou nisso também, né, eu acabei tirando proveito disso mais ainda e me acomodando com a vida, né, com o ritmo de vida que eu ficava acordada a noite inteira, dormia de manhã e daí, enfim, durante a tarde, a noite, a madrugada, vivia, né, trabalhando durante a tarde e a noite e fazendo as minhas coisas durante a madrugada. Não faço mais isso. Então eu fui lá ali no meu último ano trabalhando de produtora, o meu horário de ir pra cama estava estabelecido em 6 da manhã, assim, bem consistente. Eu ia dormir 6 da manhã, acordava por volta do meio-dia. Então, desde que eu saí da última TV que eu trabalhei, lá em setembro de 2024, foi quando eu saí de lá, tentando trazer esse horário para cada vez mais cedo. Hoje eu tô conseguindo ir dormir 1 da manhã. Sei que ainda é muito tarde, mas como eu falei, nada perfeito. O possível, né, o que eu tô conseguindo fazer e assim, de 6 da manhã para 1 da manhã, foi um processo e foi lento, primeiro foi para 5, para as 4, para as 3, né, e daí voltando às vezes a dormir mais tarde de novo, né, não é um processo linear, mas é isso, com muita ajuda por meio de informação dos profissionais certos, me dando o encorajamento para trabalhar nesse processo e sigo, ainda tem muita coisa para melhorar com relação à qualidade do meu sono, mas hoje o que estou conseguindo fazer é isso, cada vez ir dormir mais cedo e já consegui fazer essa mudança, né, de não ficar mais a noite toda acordada, e isso já foi um grande avanço para mim. Bom, o próximo e me exercitar mais, né, então voltar à questão do exercício assim, na época que eu trabalhava de produtora, eu, como disse, muito sedentária mesmo, assim, trabalhava o dia todo sentada e quando eu estava em casa, assim, só ficava em pé quando estava cozinhando, né, lavando louça, enfim, tomando banho. Honestamente, uma fase muito sedentária, me exercitava assim, até conseguia de vez em quando chegar em casa, fazer um balé, fazer uma yoga, mas não era algo que eu conseguia manter, né, com consistência, assim. Tive fases de manter mais, fases de manter menos, mas no geral passava muito mais tempo sentada do que me exercitando, né. Então hoje eu tento ser o mais ativo possível, de novo, longe da perfeição, né, faço dança 2 vezes na semana, e daí em casa faço yoga, não me exercito todos os dias ainda, não estou lá ainda, é um objetivo chegar lá. Agora no momento eu tô na média aí de 3 vezes na semana, com dança e yoga, às vezes faço um balé em casa também, levo minha cachorra para passear, alongamentos em casa. É isso, né, o exercício físico fundamental também para manter a inflamação do corpo baixa, para a saúde no geral, né, e então é isso, não vou me expandir muito nesse ponto da dança, porque tenho falado bastante, mas é isso, a dança entra na minha vida hoje com o principal objetivo de me manter feliz e me exercitando, né, e é a forma mais eficaz que eu tenho de manter isso na minha vida, e é isso. Então, uma dica para, né, encontrar o exercício que faz sentido para você, o exercício que você gosta de fazer. Claro que existe sempre o mundo perfeito, né? No mundo perfeito eu faria musculação todos os dias, que hoje eu estou plenamente consciente dos benefícios da musculação, mas a minha realidade é que eu tenho muita dificuldade de fazer musculação. Eu não gosto de estar na academia, não gosto dos movimentos ali que se faz nos aparelhos, não sinto prazer. Então, eu faço uma yoga, aulas de yoga mais pesadas que usam ali o peso do corpo, uma aula de dança, né? O balé em si é um exercício mais completo, a dança, então eu faço o que eu posso, como eu posso e tenho os benefícios disso. Claro que isso é melhor do que não me exercitar completamente.
Então, é isso, encontrar o exercício que você gosta, que faz sentido para o seu corpo e se esforçar para fazer cada vez mais ele, seria a minha dica aqui nesse ponto para conseguir aumentar essa frequência de exercício físico, que quanto mais a gente aumenta, mais o nosso corpo sente esses benefícios, né? Próximo e último ponto, então aqui muito ligado à questão das cólicas, né? As cólicas de quem tem endometriose é uma coisa assim muito intensa, pode ser uma coisa muito intensa, né? Hoje, no momento, desde que lá de janeiro, que eu parei de tomar aquele remédio após a minha cirurgia em novembro, voltei a menstruar. Hoje, as minhas cólicas estão completamente assim, controláveis com o remedinho, nada comparado antes, se antes eu sentia dor o mês inteiro e daí durante o ciclo aquelas cólicas incapacitantes, agora só no primeiro, 2 primeiros dias do ciclo, sinto uma cólicazinha que passa quando eu tomo remédio, e isso assim é uma grande mudança de vida, né? Comparado a de fato essas dores, elas podem chegar a um ponto que me deixava na cama, né? Ali com uma bolsa quente, tomando remédio, ainda assim não passava, uma coisa horrível. E faz muito tempo, graças a Deus, que não experiencio isso. E assim, hoje também é muito claro, por estar conseguindo manter esses hábitos de forma um pouco melhor, de forma mais consistente e tá sem dor, no geral, estou sem dor, né? Tô gravando esse vídeo agora, não estou com dor. A realidade do ano passado, onde eu sentia mais dor, né? Passava mais dias com dor do que sem dor, hoje isso é o contrário. Então, isso é bom porque daí também eu consigo escutar o meu corpo melhor, perceber melhor quando esses sintomas vêm. E hoje, assim, como eu falei, não tendo o glúten mais na base da minha dieta, não comendo mais glúten todos os dias ou em todas as refeições, quando eu como e de forma mais frequente, às vezes passo uns dias ali dando umas deslizadas a mais, a dor já volta, o inchaço já volta, a desregulação no intestino já volta, então a gente vai conhecendo, né? Vai aprendendo informação, vai aplicando no nosso corpo e daí vai vendo o que funciona mesmo o que não funciona, e essa é a minha experiência, assim, de fato, o retirar, como eu falei, melhorar o consumo com o café, um consumo do glúten e dos processados também, salame, bacon, enfim, né, embutidos, no geral, são alimentos também que eu gosto muito, e também hoje consumindo com muito mais cuidado para tentar manter uma vida o menos inflamatória possível. Claro que perfeição nunca vai existir, mas assim, só essas mudanças que eu listei aqui, conseguir colocá-las em prática já tem feito uma mudança gigante na minha vida. E então vamos lá, a última dica: disco menstrual. Passei a usar o disco menstrual já faz uns anos e assim, muita diferença em questão da cólica. Nunca usei o copinho, acredito que seja uma experiência um pouco parecida. O disco é um pouquinho, pelo que já conversei com amigas, o disco é um pouquinho mais chato porque ele não tem nada que fique para fora, né? Ele fica completamente inserido no cervix, que é onde ele se encaixa perfeitamente, mas assim, o conforto que traz, para mim, assim, mudança de vida. E você, né, o que eu uso, esse que eu vou colocar a foto aqui, o Flex, isso não é uma publi, poderia ser, quem sabe um dia, mas eu nem sinto, assim, eu de fato, se eu não tô sentindo cólica nenhuma, eu esqueço que eu tô no meu período menstrual, porque eu não sinto nada, e ele de fato diminui muito a cólica comparado com o OB, né, com o absorvente interno. Então, numa comparação aqui do que eu usava antes disso, me sinto muito melhor em lidar com a minha menstruação, diminuiu muito a minha cólica, muito mesmo, então deixou a experiência muito mais confortável. Também facilita muito, né, se você tem que trabalhar, sair na rua, como eu disse, você pode usar ele por 12 horas, na verdade pode
usar ele inclusive durante relação sexual. Aconselho você ir lá se você quer se interessa, eu vou deixar o Instagram do que eu uso aqui, mas hoje sei também que no mercado existem várias outras marcas, né, essa Flex é só uma, já faz uns anos que eu conheci eles elas, na verdade, elas pela internet, eu sei que é uma empresa que foi fundada por mulheres, uma empresa canadense, se me lembro corretamente. Gosto muito do produto e da forma como eles informam sobre, e realmente para mim foi uma mudança muito grande na forma de lidar com o meu ciclo, e daí inserir mais uma dica aqui, né, nessa lista, a questão de manter o calendário menstrual, né, mais uma prática que chegou até mim por meio da mentoria da Sara, e assim, como faz diferença entender o ciclo e toda a oscilação hormonal, né, que acontece no nosso corpo durante o mês, porque já é, enfim, algo complexo por si só, e pra gente que tem endometriose, a gente sofre mais ainda essas oscilações, né? Acaba sentindo de forma mais intensa o impacto dessas oscilações hormonais. Então, entender o que está acontecendo ali ao longo do mês ajuda muito, né? Às vezes a trazer um alívio pro que a gente está sentindo, e saber o que comer também. Enfim, não sou especialista dessa área, mas se você aconselho, se você tem interesse em se aprofundar, pesquisar os alimentos certos de comer em cada fase do ciclo menstrual, como ajudar o corpo a passar por essas fases de forma mais tranquila. E acho que é isso. No geral, falei bastante. Queria ter deixado esse vídeo mais curto, mas é isso, falo bastante, né? Mas espero que ajude, e volto com mais vídeos para falar de mais coisas. É isso, se inscreve no canal, dá like no vídeo, todas aquelas coisas, me dá uma força, né, nesse pequeno canal, no seu início, mas eu tô gostando muito de fazer esses vídeos, me divirto, e também gosto muito quando tenho a oportunidade de compartilhar coisas que me ajudam, para que elas possam talvez ajudar outras pessoas também. É isso, obrigada se você assistiu até aqui, e até o próximo.